Boa tarde, alunos do nono ano. Vamos fazer a correção da página, da atividade da página 76, tá certo? A primeira questão diz assim: cada um dos polinômios seguintes apresentam uma diferença de 2 quadrados. Fatore esses polinômios, né? É o assunto que a gente viu ontem, não é isso? Que é sobre fatoração, são os casos de fatoração. Primeiro caso a gente viu que era colocando o termo comum em evidência. Segundo caso, por agrupamento. E agora o terceiro caso, que é o quê? A diferença de 2 quadrados, né? Diferença porque é menos, 2 quadrados porque dá para eu resolver a raiz quadrada deles, tá certo? A regra é bem simples e bem prática para fatorar esses polinômios. A gente vai só tirar a raiz quadrada dos dois termos. Raiz quadrada de A ao quadrado, né? A letra A, e raiz quadrada de 64. Aqui, eu posso usar aquela propriedade lá, né? Onde o índice é igual à potência, eu posso cancelar. Fica só a letra A. E a raiz quadrada de 64 é 8. Encontrando esses resultados, faço o quê? Vou colocar dentro do parênteses um positivo e um negativo. Esses mesmos números que eu encontrei. Vai ficar A mais 8 vezes A menos 8. Do mesmo jeito são os outros, com qualquer um. Tira a raiz quadrada de 100, de B ao quadrado. De 100 é 10. De B ao quadrado, cancela aqui, vai ficar B. Pega os resultados, 10 mais B, vezes 10 menos B. Coloca em parênteses diferentes. Letra C. Raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 0,25. Raiz quadrada de x ao quadrado, cancela, vai ficar x. De 0,25 é 0,5. Coloca os resultados dentro do parênteses. X mais 0,5 vezes x menos 0,5. Sempre vai ser um positivo e um negativo. Letra D. Raiz quadrada de 16b ao quadrado e a raiz quadrada de 9c ao quadrado. Raiz quadrada de 16 é 4 e de b ao quadrado é b. De 9 é 3, de c ao quadrado é c, né? Pega os resultados, 4b mais 3c vezes 4b menos 3c. Essa é a fatoração desses polinômios. Segunda. Qual é a forma fatorada de cada polinômio? Do mesmo jeito. A diferença aqui é que nós temos frações, né? Mas é a mesma regra. Resolve a raiz quadrada do primeiro e do segundo. Raiz quadrada de 1/4. Desculpa aqui, é 1/2, tá? Eu errei. Desculpa. Raiz quadrada de 1 é 1 e de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3, de x ao quadrado é x, né? Então, vai ficar 1/2, corrigindo aqui, tá? Mais 3x vezes 1/2 menos 3x, tá, pessoal? Desculpa aí o erro. Letra B. Raiz quadrada de 1 sobre 100 e raiz quadrada de A ao quadrado, B ao quadrado. De 1 é 1, de 100 é 10. E de A ao quadrado, B ao quadrado, vai ficar só AB. Pega o resultado, 1/10 mais AB vezes 1/10 menos AB. Letra C. Do mesmo jeito. Raiz quadrada de 1 sobre 25, A à quarta, e de 1/4, Y ao quadrado. Raiz quadrada de 1 é 1, de 25 é 5. E de A à quarta, 4 dividido por 2 vai ficar 2. De 1 é 1, de 4 é 2. De y ao quadrado vai ficar y. Pega os resultados. 1/5 A ao quadrado mais 1/2 y vezes 1/5 A ao quadrado menos 1/2 y. A regra sempre é essa, viu? Letra D. Raiz quadrada de b ao quadrado e a raiz quadrada de 1/16 c ao quadrado. Raiz quadrada de b ao quadrado é b, de 1 é 1, de 16 é 4, e de c ao quadrado é c. Pega os resultados, b mais 1/4 c, vezes b menos 1/4 c. Terceira. O professor de matemática disse que 5x menos y é igual a menos 20 e que 5x mais y é igual a menos 2. Nestas condições, qual é o valor numérico do polinômio 25x ao quadrado menos y ao quadrado? É a mesma regra, né? Só que a gente primeiro tem que fatorar, né, esse polinômio. Tira a raiz quadrada do primeiro e do segundo. Raiz quadrada de 25 é 5, de x ao quadrado é x. E de y ao quadrado é y.
Pego os resultados, 5x mais y vezes 5x menos y. Só que ele diz aqui o quê? A gente vai substituir onde tiver 5x menos y, a gente vai botar menos 20. E onde tiver 5x mais y, a gente vai colocar menos 2, né? Tá aqui, ó, menos 2 vezes esse que é menos 20. Multiplica, sinais iguais, resultado positivo. 2 vezes 20, 40. Quarta questão. O mesmo processo da terceira. Dado o polinômio a ao quadrado, b ao quadrado menos x ao quadrado, escreva sua forma fatorada e calcule seu valor numérico para AB mais x igual a 21 e AB menos x igual a 5. É o mesmo processo da terceira. Calcula a raiz quadrada do primeiro e do último. Raiz quadrada de a ao quadrado, b ao quadrado, fica AB. De x ao quadrado fica x, não é isso? Pega os resultados, AB mais x vezes AB menos x. No lugar de AB mais x, eu vou colocar o valor que ele deu, que é 21, vezes o valor de AB menos x, que é 5. 5 vezes 21 dá 105. 15. A quinta, quer dizer, desculpa. Escreva a forma fatorada de cada um dos seguintes polinômios, considerando que representam diferenças de dois quadrados, né? A letra A eu tinha explicado de uma forma, só que aí ele diz para a gente resolver a mesma usando a regra da fatoração da diferença de dois quadrados, né? Porque aqui é um quadrado e aqui também é, né? Ou seja, os dois podem ser resolvida a raiz quadrada deles. Então, eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro, que é esse daqui, e do segundo, que é 16. A raiz quadrada disso aqui vai dar o quê? X menos 4. E de 16 vai dar 4. Aí eu pego e uso a mesma regra. Pego esse, ó, x menos 4, mais o segundo, vezes o primeiro, menos o segundo, né? Aqui eu vou resolver. Aqui vai dar 0, vai ficar só o x. E aqui, resolve esses dois semelhantes. Repete o x, e aqui vai ficar menos 8. Letra B. X mais 1 ao quadrado menos 25. Do mesmo jeito, tira a raiz quadrada do primeiro, que é esse, desse. Aqui vai ficar x mais 1 e aqui vai ficar 5. Aí, pega o resultado, x mais 1, mais o segundo, que é 5, vezes x mais 1, menos o segundo, que é 5. Aqui vai resolver, ó, os semelhantes. 5 mais 1 dá 6, repete o y. Repete o y aqui e aqui subtrai, dá menos 4. Letra C, do mesmo processo. Tira a raiz quadrada do primeiro e do segundo. A raiz quadrada disso aqui vai ficar a mais b, e desse vai ficar c. Então, pega o primeiro, a mais b, mais o segundo, vezes o primeiro, menos o segundo. Fica só assim, não dá para simplificar mais. E a letra D, raiz quadrada desse, e depois a raiz quadrada desse. Cancela, né, aqui, vai ficar n mais 5, e aqui vai ficar 6. Pega o primeiro, n mais 5, mais o segundo, vezes n mais 5, menos o segundo aqui, que é 6. Resolve, 5 mais 6 é 11, né? Repete o n. E aqui 5 menos 6 fica menos 1, tá certo?